acho massa, inclusive, você tentar depois dar uma fuçada, assim, ao longo agora dessas próximas aulas, porque facilita o aprendizado mesmo, né, mano? Tem jeito, assim, a gente pegando ali para ver e tal, rodando, é outra sensação, né? Clicando e tal, e vendo as paradas, assim, a gente se sente mais... Eu, pelo menos, sou muito assim, eu não consigo só assistir as coisas. Ó, o Eduardo. E aí, Eduardo, boa noite. Seja bem-vindo, mano. Aqui, entrou. Boa noite, Eduardo. Tá ouvindo a gente? Está aqui para começar. Maravilha. Ah, legal, Rafael. Isso aí, mano. Deixa ele aberto aí, que isso vai facilitar muito. Deixa eu abrir aqui os slides. E aí, assim, a gente vai ver poucos slides, tá? Hoje. Tudo que a gente vai falar no curso tá nos slides, mas a gente vai focar mais ali no OBS mesmo, que eu acho que vai ser mais interessante vocês verem ali na prática, e se quiserem ir fuçando e tal. Deixa eu puxar o slide para cá. Apresentação, compartilhar. Bom, show. Imagino que vocês já estejam vendo aí. Eu vou deixar o chat aqui aberto para que vocês possam acompanhar. Bom, lembrando que... Boa noite, Eduardo. Lembrando que esse curso, ele é financiado pela Lei Paulo Gustavo, né, pelo Ministério da Cultura do Governo Federal, e apoiado pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal, certo? Por isso que ele é um curso gratuito e tal. Esse é o curso Transmissão em Rede. Vamos passar aqui. Bom, no encontro de hoje a gente vai falar sobre especificamente o OBS, né? No outro foi mais uma parte teórica ali sobre redes e tal, e esse vai ser especificamente sobre o OBS. Bom, o que é o OBS, né? O Open Broadcaster Software, um programa de emissora aberta, na tradução assim literal, né? Ele é muito legal porque ele é ele é open source, né? Ou seja, ele é um software de código aberto, né? Então ele é livre, gratuito. Essa para mim já é uma grande vantagem, mas geralmente a gente está acostumado a algumas coisas livres, gratuitas e tal, que não tem uma qualidade muito boa. Você fala assim, é legal, dá para eu quebrar um galho com esse, mas o ideal seria outro. Na minha opinião, com o OBS acontece ao contrário. Existem outros softwares pagos que, na minha opinião, não são tão bons quanto o OBS, tá? Isso é muito louco, assim, eu ainda não... Toda vez que eu uso o OBS, eu fico de cara, falando, como isso pode ser gratuito e tal. E é legal que precisa de código aberto, então as pessoas que criam plugins, criam outras ferramentas que se conectam nele e dão muito bom, funciona muito legal mesmo, assim. E o que é possível fazer com o OBS, né? Dá tanto para você transmitir quanto gravar, né? Você transmite ali ao vivo, tá? Mas você também pode gravar, porque ele, na verdade, ele é real, um estúdio ali no seu computador. Claro que ele se torna mais interessante ainda quando você usa uma máquina melhor e tal, então você vai ter menos travamentos, tal, como era de se esperar. Mas ainda assim, ele é um software muito leve. E ele roda as coisas muita tranquilidade, assim, funciona muito bem, né? Quem geralmente usa ele são streamers, ele é um software, embora ele possa ser um estúdio para gravação assim geral, geralmente quem utiliza são streamers, pessoas que trabalham com vídeos ao vivo mesmo, né? Criadores de conteúdo, educadores, profissionais em diversas áreas, justamente para transmitir ao vivo, né? A galera gamer geralmente super manja de OBS, 90% das transmissões que vocês veem ao vivo de gamers assim são feitas com OBS, mesmo não sendo de gamers também com OBS, é muito difícil ter alguém utilizando outra plataforma. A não ser que seja essas plataformas tipo StreamYard e tal, que é feito para você fazer lives, por exemplo, né? Com outras pessoas e tal, e aí ele te dá todo esse aparato de uma forma
mais prática ali, sem você ter que ficar montando cena e tal, só que ao mesmo tempo se torna menos criativo, tá? E essa é uma grande vantagem dele, né? Que a gente estava falando no outro encontro, o quanto não tem limite criar as coisas dentro do OBS. Isso é muito interessante, né? Então, para quem quer divulgar coisas ao vivo, eu desconheço um software, certo? Aqui, com alguns exemplos de algumas possibilidades que a gente viu no nosso último encontro, né? Então, eu vou deixar todos os links aqui para vocês também depois verem. Eu não vou passar isso de novo, porque já foi passado ontem. E aí nós vamos ao que interessa, né? A OBS em si. Então, como vocês podem ver aqui, essa é a cara do OBS. É isso que ele tem quando você baixa o software, instala no seu computador e abre, tá? Essa aparência. Eu vou abrir aqui o meu OBS, vocês vão notar que ele vai estar um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele tem alguns plugins já instalados. Mas isso não vai prejudicar em nada essa troca, porque vocês, para a próxima aula, provavelmente, eu preciso ver, vocês já vão bolar esse, como se diz? Esses plugins vocês já vão baixar e instalar, tá? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês agora, vou mudar a tela e vou apresentar o OBS como ele está aqui para mim, certo? Puxar a janelinha de vocês para cá. Legal. Bom, então o meu está com essa cara, ele está um pouquinho diferente, provavelmente, do de vocês, certo? Primeira coisa que a gente vai encontrar aqui são essa parte de cenas, né? Onde a gente tem a pré-visualização e o programa. O que significa isso? Tá? Significa que aqui desse lado esquerdo vai ficar tudo que você está montando, tudo que você quer que seja transmitido. Tá? Aqui do lado direito vai estar o que está sendo transmitido de fato. Tá? Então, isso é muito importante. O público vai ver o que está do lado direito, mas vocês vão ver o que está do lado esquerdo. Isso pré-visualização e programa. Aqui em cima a gente tem uma barra de ferramentas, ó, arquivo, editar, visualizar, todos os painéis, ou seja, eu consigo vertical cenas, ó, eu consigo tirar e colocar, ó, sumir e apareceu aqui embaixo, reparem. Vertical cenas. Ela some, se eu coloco para ela aparecer, ela vem aqui. Esse é um plugin que depois vocês vão baixar também para estar isso. Mas é importante o quê? Que nesse lugar de painéis, vocês conseguem decidir quais painéis vão aparecer e quais não. Tá? Tem gente, por exemplo, eu não vou usar legenda. Então, eu posso tirar esse painel aqui da direita, o Captions. Certo? E se eu quiser que ele volte, tá aqui. Beleza? Eu preciso saber uma coisa de vocês. Vocês estão conseguindo visualizar de forma adequada a minha tela? Dê só um confirma aí, fazendo favor. Ah, beleza. Maravilha. Então, aqui essa parte de ferramentas, os perfis, depois eu vou explicar para vocês como a gente vai criar perfis, coleções de cenas, as ferramentas em si, que inclusive aqui tem plugin, e a parte de ajuda, certo? Lá eu pedi para todo mundo baixar o OBS, instalar, não é nada difícil, tá? Ele é, na verdade, bem simples, assim, de fazer a instalação. Então, acho que todo mundo que consegue ligar um computador, tá, já instalou qualquer tipo de software, que seja sei lá, um Photoshop, qualquer coisa muito simples, muito padrão, tá? Então, não tem questão nenhuma com isso. Bom, aí a gente tem a pré-visualização e o programa. Entre esses dois, vou mandar sim para vocês todos os plugins que a gente vai utilizar, tá? Tanto os links quanto nomes, tudo, Rafael. Pode deixar. Aí, aqui, o que a gente tem entre essa pré-visualização e o programa? A transição.
como que a gente vai passar uma coisa para outra, tá? Do que eu estou preparando, do que realmente vai rolar aqui, certo? E essa daqui seria a mesma tela, só que na vertical, por isso que ela está aqui. Por enquanto, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar cenas verticais, vertical fonts, vertical cena, vertical. Vou tirar Pronto, vai ficar mais parecido com o de vocês. Boa noite, Adriano. Tudo bem? Seja bem-vindo aí. A gente está começando agora. Estou aqui apresentando o OBS, tá? Dando primeira noção aqui dele. Bom, aqui na parte de baixo, a gente vai ter essa área aqui de cenas, como o próprio nome já diz. Fontes. O que são as fontes e o que são as cenas? Vamos lá. Para explicar para vocês, eu vou criar uma cena agora. Ó. Cena 3. Essa cena ela não tem fonte nenhuma, tá? Então, quando eu venho aqui nesse maisinho, eu escolho que tipo de fonte que eu quero usar. E essas fontes, elas podem ser as mais variadas possíveis. Elas podem ser uma imagem, podem ser um vídeo, pode ser uma tela, pode ser um site, tá? Posso até abrir um navegador dentro dela, sem ser o meu próprio navegador. Ou seja, o OBS ele tem um navegador dele para você usar como fonte. Rafael, imagina, pode interromper a hora que quiser, pode falar. Então peraí. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, só um minutinho. Nossa, deve estar horrível, porque estava pelo da webcam. Agora tá melhor? Vê como é que tá agora, fazendo favor, Rafael. Ah, perfeito, era isso. Obrigado por me avisar, viu? Bom, então aqui eu criei uma cena, cena 3, e para essa cena existir, ó, eu tô clicado nela, né? E vocês veem que aqui não tem nada, tá tudo preto. Eu preciso inserir uma fonte. E essas fontes são as mais diversas possíveis. Até apresentação de slide, áudio, captura de tela, jogo, vídeo, imagem, tá? A minha própria webcam. Então, para a gente fazer esse primeiro recorte, né, para vocês entenderem, eu vou fazer uma captura de janela, tá? Vou criar aqui, ó, uma captura de janela, você cria uma nova ou reutiliza, caso tivesse alguma já feita, estaria aqui, tá? Uma captura de janela. E aí ele aparece para mim qual janela eu quero escolher. Então essas são todas as janelas que tem no meu computador, certo? No caso, eu vou falar, ó, eu quero essa janela aqui do Meet, tá? Essas questões aqui, método de captura, eles dão algumas sugestões, mas que isso aqui você só vai alterar se você perceber algum tipo de problema, né? Assim como o que vai corresponder à janela. Cada um prefere trabalhar de um jeito. Tem gente que só quer colocar o título da janela, outro eles querem encontrar tudo igual. Outra questão, quer capturar o cursor ou não? Ou seja, quando eu passar aqui, vai aparecer o mouse na imagem ou não? Eu posso tirar e colocar, tá? A questão das bordas, caso ela tenha, vai ficar uma borda. Geralmente, o que eu aconselho a fazer, tá? Segue o padrão que vem, e se você perceber que isso não tá legal, você vai alterando, porque são muitas funções, e a gente vai ver várias delas, tá? Então, aqui o primeiro passo, vou inserir uma fonte. Ó. Então, dei OK. Aqui está a minha primeira fonte, que é uma captura de janela, certo? Vocês podem notar que ele marca aqui a distância de um lugar para o outro, se eu quiser centralizar e tudo mais. Se eu quiser, eu posso girar para um lado e para o outro, ele vai dando 45 graus ou 90 graus, tá? Isso facilita. Isso são todas inovações que quando eu comecei a usar o OBS não tinha isso. Para vocês terem ideia, para eu centralizar algo, o que eu fazia? Eu inseria aqui uma fonte que era um papel quadriculado, né, uma imagem quadriculada, para eu poder seguir, saber mais ou menos
a borda que eu ia deixar e tudo mais. Então agora ele me dá tudo isso. Isso é muito legal. Se eu seguro só aqui no canto, diminuo e aumento, ó, ele reduz o tamanho, certo? No entanto, se eu aperto desculpa, o Shift, deixa eu inserir ela de novo aqui. Se eu aperto o... ela que saiu. Deixa eu abrir outra. Captura de janela. 2. Ok. Agora sim. Se eu aperto o Alt e ando para um lado para o outro, ele recorta a cena, tá vendo? Então vamos supor que eu quisesse, na minha cena, colocar só o Rafael. Ó, eu venho aqui, tô segurando o Alt, tá? O tempo todo. Recortei. E aí eu posiciono aonde eu quero. Ela continua sendo uma fonte que é a captura de janela, mas é um recorte específico. Beleza, vou deletar aqui esse e vou criar de novo uma captura de janela. Vou criar a 1. Vou pegar a mesma janela, só que agora eu quero recortar o Eduardo. Então seguro o Alt, recorto. Beleza? Tem o Eduardo aqui. Tá? Então, vamos supor que essa vai ser minha cena, como se vocês estivessem com a câmera ligada, e eu vou transmitir uma live de vocês dois conversando. Montei a minha primeira cena. Beleza até aqui? O Eduardo achando que era o fone, pô. Que bom que deu certo. Bom, criei minha primeira cena. Agora eu vou criar uma segunda cena, para vocês entenderem o que exatamente as cenas. Ó, percebam que quando eu criei aqui no maisinho, né, e coloquei, ele já muda, né, tá selecionado a cena 4, então não tem nada na minha cena 4. Na minha cena 3, tem. Se eu tivesse transmitindo, o público estaria vendo essa mudança? Não, porque tá aqui em pré-visualização. Beleza? Galera, deixa eu falar para vocês. Eu vou abaixar aqui a mão do Rafael, mas eu vou deixar vocês livres para irem comentando, tá? Eu tô com o chat aqui aberto. Vocês podem ir escrevendo aí que apita aqui para mim e eu vou olhando, tá bom? Então, beleza. Vamos lá para a cena 4. Aqui eu vou criar uma outra cena, também uma captura de janela, janela 3, e vou inserir a mesma janela, mas eu vou recortar agora o Adriano, tá? Para ficar dentro dessa janela. Beleza, recortei, e aí ele vai ser, vamos supor, o apresentador. Então, eu vou deixar ele aqui, grandão, tá? Então, agora eu tenho a cena 3, que é essa, certo? E a cena 4. E vejam, tudo isso está sendo captado de uma mesma janela, que é o Meet aqui que vocês estão, certo? Então eu consigo fragmentar, separar vocês nisso. Bom, aí eu tenho cena 3 e cena 4. Beleza. Agora eu quero transmitir. Então vamos supor que o Adriano vai apresentar a live que a gente está fazendo aqui, certo? Deixa eu só ajustar aqui que me incomoda. Aí. O que eu clico aqui? Em transição, ó, o que vai acontecer? Tá vendo? Adriano surgiu aqui. Ah, mas aqui ficou preto. Por quê? Porque ele volta sempre para a cena anterior. E a minha cena 2 está vazia. Então agora eu tô com a cena 3, ó, Rafael e Eduardo. Ela tá aqui na minha pré-visualização e o que o público tá vendo é a cena 4. O Adriano acabou de falar, apresentar tal, e apresenta os convidados. Eu clico aqui em transição. E o que aconteceu? Agora eles que estão lá. Então o público está vendo essa cena aqui, o programa está rolando nessa cena. Beleza até aqui? Bom, o que eu também posso fazer, né? Manualmente segurar aqui, ó, e ir fazendo essa transição. Tá vendo? E volto. Sacou?
Exatamente. O que acontece? Ó, se eu pegar a cena 2, ela não tem nada, Rafael. Não tem nada na cena 2. Quando eu colocar para transição, eu estou dizendo o quê? Que eu quero que essa cena que está aqui, que é a que está selecionada, ó, qualquer cena que eu clicar, ele vai jogando aqui na minha pré-visualização, justamente para eu ver, para eu montar e tudo mais, certo? Aí eu escolho uma, eu quero a cena 4. Aí eu venho em transição e ele joga para cá. E automaticamente ele coloca outra cena aqui para me mexer. E eu posso vir e falar, não, na verdade, eu queria essa cena aqui. Certo? Exatamente. A pré-visualização ela serve tanto para você montar ela ali, né? Ajeitar, fazer um ajuste e tal, como você deixar ela ali de próxima, sabe? Então eu sei que se tá vocês três numa live, o Adriano é um apresentador e a conversa vai ser de vocês, o Adriano tá lá apresentando, beleza? Eu já venho aqui e deixo engatilhada a cena 3, porque eu vou transicionar. Exatamente, a gente cria tudo antes. Aqui eu tô criando junto com vocês, tá? Depois eu vou mostrar um modelo pronto para vocês entenderem isso, mas a gente vai montar junto também, tá? Beleza. Isso foi para vocês entenderem o quê? O que é cenas, o que são cenas, o que são fontes, tá? O que é essa parte de transição. Deixa eu tirar um outro painel aqui, que é o múltiplas saídas, que também não tem aí no de vocês. Bom, beleza, a gente vai voltar para isso, tá? Agora, questão de áudio. Vocês estão vendo aqui que está subindo e descendo o meu áudio, né? Porque ele é justamente o áudio do meu microfone, tá? E não o áudio geral do meu computador. Então, eu posso também criar o quê? Vamos supor que a gente realmente fosse transmitir isso. Eu precisaria do áudio de vocês aqui, né? Enquanto um fala, outro fala, como que eu vou fazer isso? Bom, eu venho aqui, adiciono uma fonte, e aí é importante entender que a fonte, ela não é só uma fonte de imagem, tá? Tanto que ela tem aqui, ó, captura de entrada de áudio, captura de saída de áudio. A entrada de áudio seria o quê? Um microfone direto no computador que está transmitindo, beleza? A captura de saída de áudio seria o quê? O áudio que está reproduzindo nesse Meet, tá? Então vou colocar aqui, ó, captura de saída de áudio. Beleza. Padrão, aqui você escolhe qual vai ser esse áudio, tá? Então no meu caso, o som está saindo nos meus alto-falantes, beleza? Então seleciono os alto-falantes aqui. Ok. O que acontece? Aí eu faço a transição, porque ó, tava numa cena, eu devia ter mostrado isso antes. Tava na mesma cena, só que como eu inseri uma fonte nova, eu preciso transicionar para isso aparecer aqui. Claro que é um áudio, então não mudou nada, mas eu precisava transicionar, senão o áudio não tem efeito. Tanto que a hora que eu cliquei a transição, apareceu aqui, ó, captura de saída. Certo? Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. X-button, não. Tá. Aí vamos lá. Captura de saída de áudio. Como que eu vou mostrar isso para vocês? Eu vou abrir aqui algo no YouTube só para poder dar play. Ó, tá vendo que tá subindo e descendo? Porque tá rolando o som do YouTube. Então, pro público, ó, dei pause aqui. O que aconteceu? Parou. Pro público, quando eu faço isso, aí ele vai ter acesso a esse áudio. Se eu venho aqui e fecho, eu posso dar play aqui no som, ó, e não tá saindo pro público. Ele até marca aqui e tal, mas o público não vai estar ouvindo. Beleza até aqui? Então, isso são quando você coloca uma fonte de som, de áudio, ela vem aqui para o mixer de áudio. E dentro desse mixer, vocês têm várias opções, filtros, as propriedades, que é aquela saída dele, propriedades
avançadas, que você coloca mais para a esquerda, mais para a direita, enfim, uma série, uma infinidade de funções, tá? Então esse é o mixer de áudio. A gente também, vocês fiquem tranquilos que a gente vai voltar nisso, explorar tudo isso, tá? Agora vamos para controles. O que são os controles? Aqui eu tenho iniciar a transmissão, ou seja, se eu tivesse tudo configurado para transmitir, eu clicaria aqui e automaticamente ele começaria a transmitir essa live na onde eu indiquei para ele transmitir, certo? Outra coisa, gravação, né? Se eu clicar aqui em iniciar gravação, tenho todas as propriedades para organizar isso e colocar essas gravações, e daria play na gravação, gravaria dentro do meu computador, tá? A saída de áudio você precisa duplicar para todas as cenas? Ótima pergunta, Rafael. O que acontece? Vamos supor, vamos trabalhar essa ideia que a gente tivesse transmitindo essa live que a gente está fazendo, onde o Adriano fosse um apresentador, Rafael e Eduardo fossem pessoas participantes dessa live. O Meet, ele não entrega o áudio separado de cada um de vocês, tá? Ele entregaria todos os áudios numa faixa só, que seria o quê? O som do meu computador. Beleza? Então eu teria que fazer o quê com isso, né? Liberar tanto na cena 4 como na cena 3, inserir a mesma captura de áudio de saída. Vamos fazer isso aqui, ó. Na cena 3, que só tá Rafael e Eduardo. Eu venho aqui, captura de saída de áudio, e aí ele vai me perguntar, ó, você quer criar uma nova saída ou você quer usar uma que já existe? Como é o mesmo áudio, eu vou usar. Então é o captura de saída de áudio. Tá aqui, certo? Aí quando eu der a transição, ele tá aqui e eu consigo controlar por aqui também. Então agora eu tenho a captura de saída de áudio nas duas cenas. Então eu transicionando elas, não vai mudar em nada para o público que está ouvindo o áudio dessa live. Beleza? Bom, o buffer de repetição eu nunca usei. A câmera virtual, ela é legal. Eu vou mostrar para vocês o que ela faz aqui no Meet, tá? Deixa eu alterar aqui. Microfone, alto-falante de câmera aqui. Ah, é que ela tá com o efeitinho. Peraí, deixa eu tirar aqui o efeito. Estão vendo minha câmera? Ela tá reproduzindo o quê aqui? Exatamente o que tá no meu programa. Então, quando eu coloco cena 4, ó, ela mudou. Vocês estão conseguindo ver isso? Só confirmem para mim, fazendo favor. Ele tá preto e branco, porque também eu coloco os efeitinhos. Deixa eu tirar tudo isso para vocês poderem ver. Filtros. Aparência. Aí, beleza. Então, a câmera virtual, ela é justamente isso. Eu não sei se você se lembra, Rafael, ou se vocês, Adriano e Eduardo, assistiram a outra aula, que eu falei que quando eu fazia live, as pessoas não entendiam direito o que era, o que a live tinha de tão diferente, porque os convidados estavam todos num Meet, falavam assim, nossa, mas beleza, mais uma live. E aí eu tinha que fazer o quê? Habilitar minha câmera virtual justamente para a galera entender como eles estavam ficando ali na montagem que eu fiz, né? Então eles estavam lá falando, aí eu falava assim, ó, deixa pinado com esse marcar, né, que tem aqui, deixa pinado a imagem da minha câmera, porque não vai ficar eu, tá, para vocês verem a live. E aí quando eu transicionava, a pessoa via que eu transicionava. Então, quando ela estava falando muito, não parava, o mesmo apresentador, eu conseguia transicionar para o outro, dando a entender que assim, ó, né, vamos mudar um pouco, tal. Conseguia dirigir através disso, tá? E aí percebam que curioso, ó, agora vai dar para entender na prática aquilo que eu falei. Eu tô aqui na cena 1, ó, que é isso, curso de transmissão em rede, tal, só tem isso. Percebam que na minha webcam aqui do Meet não está transmitindo isso. Por quê? Porque está na pré-visualização.
O que está transmitindo é o programa, que é a cena 4, onde está aqui a imagem do Adriano. Agora sim eu vou transicionar e aí aparece. Aí ela tem uma questão. Ela aparece invertida, como vocês podem ver agora. Tá? Pelo menos para mim tá invertida. Para vocês, ela aparece corretamente ou não? Não me lembro disso. Parece invertida também, né? Provavelmente deve ter alguma configuração no próprio Meet. Eu acho que resolve isso, mas enfim, era mais ou menos para dar a ideia para as pessoas de onde elas estavam, tá? Localizadas nessa parada. Bom, então esse é o câmera virtual, tá? Ele coloca aqui o tipo de saída, ó, eu posso escolher se eu quero a pré-visualização, a cena ou só a fonte, tá? Isso é uma alteração nova que colocaram. Por padrão, o que eu utilizo nas minhas lives? Sempre o programa, porque eu quero que o outro veja o que está de fato rolando, certo? Aí aqui eu tenho as configurações, que são as configurações do OBS, que a gente vai ver todas também, e tenho o encerrar o OBS, certo? E aqui eu também tenho uma outra abinha, que são as transições de cena, tá? Eu posso escolher aqui os modelos, porque aqui eu fiz a transição para vocês verem essa, mas eu tenho outras opções, ó. Se eu clicar aqui, shader, tá vendo? Ele é outro tipo. O esmaecer, que é o que eu acabo mais usando. Desvanecer, e por aí vai. O esmaecer, aí eu posso colocar aqui, inclusive, ó, transições rápidas, eu posso adicionar, porque essas transições, vocês podem, inclusive, baixá-las, entendeu? Existe essa opção de baixar. Então, vou colocar agora aqui esmaecer. Ó, como eu selecionei aqui em transições de cena, esmaecer, mudou, não é mais aquele quadriculado. E aí, se eu venho aqui com a mão, ó, dá até para vocês verem. Aquele efeitinho bem anos 90, 80. Tá? Passando. E aí, se eu apertar a transição, ele já vai mudar automaticamente. E eu consigo também definir esse tempo. Tá? Então, ó, vai ser mais lento agora. Sacaram? Ó, vamos colocar bem mais lento. Tá vendo? E posso colocar mais rápido também. Beleza até aqui? Para todos. Ótimo. Ó, como eu tinha combinado com o Rafael, tal, antes, um pouquinho antes de vocês chegarem, né, no outro encontro, a gente fez uma pausa de 10 minutinhos às 7h40, tá? Então, assim, eu vou só explicar aqui rapidamente como a gente renomeia. A gente vai fazer essa pausa de 10 minutos para tomar água e tal, e aí a gente volta e vai até às 8h30, certo? Bom, renomeando as coisas, isso é uma coisa importante. Por exemplo, você não vai deixar a captura de janela 3, que você vai ficar confundindo com o que é 1, o que é 2 e tal. Então, o que você pode fazer? Aqui, ó, você clica com o botão direito, em cima da sua fonte, e vem em renomear, tá? Então, ó, perceba que ficou verdinho aqui qual que é esse recorte. Então, eu vou colocar aqui Eduardo. Beleza? Aqui eu vou renomear também Rafael. E aqui eu vou renomear e colocar Adriano. Olha como fica muito mais fácil. Por quê? Porque eu quero criar uma nova cena agora, tá? Uma cena 5, onde eu quero colocar os 3. O que eu posso fazer para isso? Eu posso vir aqui em captura de janela e aí eu posso utilizar, olha o nome de vocês aqui, tá vendo? Então eu quero o Adriano. Sim, eu tenho que cortar de novo, tá? Depois eu explico o porquê que eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que cortar de novo. Só que aí já fica localizado, eu já sei que é o Adriano aqui, então, tipo, pô, fica muito mais fácil o nome nesse lugar de organização, tá? Aí eu adiciono aqui o Eduardo, tá? Vou fazer rapidamente só para vocês não reparem esse corte
horrível, o Eduardo, e vou colocar o captura de janela, o Rafael. Então, vou deixar aqui assim, aqui assim, e aqui o Adriano, que seria o nosso apresentador maior. Então, agora eu tenho cena 3 com vocês dois, com o apresentador e com os três. Certo? Vamos dar uma pausa, 10 minutinhos com 10 minutinhos eu volto aqui. Pode falar, Rafael. Cena também renomeia, mesmo esquema, tá? Eu ia falar isso na hora que a gente voltasse, mas vamos lá, ó. Cliquei com o botão direito, fui em renomear, aí vou colocar aqui, todos. Beleza. Aqui, apresentador. E aqui, convidados. Certo? O mesmo esquema. Beleza? Bom, então, aí o Rafael tinha perguntado se cena renomeia, né? Mostrei, beleza. Outra coisa que dá para fazer aqui em cenas, que isso é muito importante, tá? É criar grupos. Deixa eu... Em cenas não, em fontes, tá? Então eu posso vir aqui, ó, grupo. Criei um grupo, o 1. E aí, olha que legal. Eu vou colocar dentro desse grupo, no grupo 1, o Rafael e o Eduardo. E aí eu clico aqui, ó, ele some, volta, tá? Para vocês verem. E aí, se eu quiser, fica mais fácil, vou criar uma nova cena, vou colocar aqui, cena, grupo, convidados. Certo? Que eu chamei vocês de convidados. Nossa, escrevi errado. Grupo convidados. E aí eu posso fazer o quê? Trazer esse grupo de convidados para essa cena, por exemplo. Como? Copio e colo, certo? Aí eu vou colocar a referência primeiro, para vocês verem o que acontece, tá? Então aqui eu tenho convidados e aqui o grupo, ó, ele saiu certinho, beleza? E vou também criar, deixa eu nomear, vou colocar ref, pra saber que é a referência, e vou criar a cena, grupo, que não é a ref, copiar, cadê copiar? Convidados, copiar, beleza? E cena, grupo, colar, duplicar. Então, renomear, duplicar. Beleza. Qual que vai ser a diferença aqui? Olha que interessante. Eu vou vir aqui na cena convidados, por exemplo. Vou pegar aqui o Rafael e vou fechar aqui nele. Vou fechar só na figurinha, certo? Quando eu venho de ref, olha o que aconteceu. Também se alterou aqui. Quando eu venho no duplicar, não alterou, porque ele duplicou, ou seja, ele se tornou completamente independente daquele. Então lembra para vocês se lembram que agora há pouco eu fui falar assim, eu vou criar aqui o grupo convidados, e aí vou adicionar a mesma fonte, né? Então a fonte Rafael, a fonte Eduardo, mas ela veio inteira e eu tive que recortar de novo. Por quê? Justamente por causa disso, porque eu estou duplicando ela, não estou pegando a referência. Então, por isso que é muito interessante trabalhar com grupos, tá? Além do mais, eu consigo, aqui esses olhinhos, né, que vocês podem ver, desativar, ó. Então, desativo o Eduardo, desativo o Rafael. Mas se eu quiser fazer isso de uma vez, eu venho aqui e desativo todo o grupo. Então, facilita, tá? Além disso, outras vantagens. Eu posso definir cores aqui. Então, eu quero que esse grupo seja vermelho,
tá? E que as fontes, tudo aquilo que for copiado da minha tela, eu quero que seja amarelo. Isso, galera, a gente vai ver até o final desse curso, é uma live bem complexa, montada, pronta, tal, e vocês vão ver como facilita separar essas coisas por cores, sugestões de como trabalhar com nomes, cenas ocultas, que é muito interessante também trabalhar. Enfim, deixa eu ver o que mais que tem para falar aqui disso. Tal. Aqui, cadê o grupo? Bom, para tirar do grupo, eu posso vir aqui em desagrupar, tá? Olha lá, o grupo some, beleza? E posso também selecionar os dois, como eu fiz aqui, e agrupar novamente. Tudo bem até aqui? E aí, claro, eu preciso ir lá e mudar a cor, se eu quiser fazer isso. Se eu quiser deixar coloridinho, para identificar e ficar mais fácil para mim, tá? Bom, uma outra coisa muito interessante. Aqui a gente tem a cena do apresentador e essa cena de grupo duplicado, tá? Vocês vão perceber ao longo do curso também que é importante para a gente inserir algumas cenas que a gente vai chamar de cenas ocultas, tá? São cenas que você não vai utilizar para transmitir, mas você vai utilizar para compor as fontes. Olha que loucura. Então vamos lá. Aqui a gente tem esse grupo. Deixa eu deletar algum deles, já que vocês já entenderam o procedimento. Eu posso vir aqui na lixeirinha, tá? Beleza. Convidados, apresentador e todos. Legal. Eu vou criar aqui uma nova cena, todos dois, eu vou chamar. E dentro dessa cena, eu vou chamar a fonte outra cena. Olha que doideira isso. Então, que cena que eu vou colocar? Eu quero colocar o convidados, tá vendo? Aqui. E quero também colocar o apresentador. Eu tô com as duas cenas, ó, então eu tô com a cena convidados, com a cena apresentador, dentro da cena todos. Eu tô inserindo uma cena dentro da outra. A vantagem disso, né? Ó, é justamente essa. Eu consigo também manipular aqui como eu quero que essa live aconteça. Então, muitas vezes eu posso falar assim, ó, eu só vou precisar dessa apresentação. Então, eu posso deixar aqui como, eu geralmente faço assim, ó, off. Eu sei que essa cena é uma cena off, tá? Mas que minha cena realmente importante é essa. Então, aí eu já deixo essas cenas lá para baixo, coloco uma... não é aqui que tem cor, só aqui. Por isso que eu uso esses asteriscos tal, para diferenciar, e vou deixando elas para baixo, porque eu não vou utilizar elas direto, vamos supor. Depois vocês vão ver a utilidade disso. Mas o que eu vou utilizar é a cena todos. É a cena todos dois, que está reproduzindo dentro essas fontes. Beleza até aqui? Outra questão, os cadeadinhos, né? Para que é isso? Para não correr risco de sair. Eu ajeitei certinho no lugar onde eu quero, tal, essa cena assim, tá perfeita, papapá. Eu travo aqui. Para não correr risco de eu estar montando outras coisas e acabar esbarrando e modificar. Beleza? Eu sugiro que vocês façam as experimentações necessárias, tá? Aqui dentro, que vocês baixem o OBS se ainda não baixaram, e que façam todas essas apresentações para vocês entenderem cada uma delas. Por exemplo, imagem. Ó, vou aqui pegar uma imagem.
Deixa eu ver. Aqui, essa. Ó, dentro dessa cena, eu inseri essa imagem. Então, ela vira ela é uma fonte, ela estava grandona. Tá? Então, vamos supor que a nossa live fosse sobre esse filme. O que acontece aqui? Ele trabalha exatamente igual ao Photoshop, tá? Ou os softwares da Adobe, em camadas. Então, percebam que essa imagem está em primeiro, então ela está tampando tudo. Se eu trago ela aqui para baixo, ó, vocês destacando aqui, tá? Então, isso trabalha com camadas. Isso é muito legal, porque, por exemplo, nessa cena aqui, eu tenho o nome do curso, então vamos lá, curso, o meu nome, webcam, essa faixa de logomarcas, o contorno verde, esse contorninho verde, e o background, que é essa parte preta aqui, certo? Beleza, aí eu venho aqui na webcam, deixa eu ver se ela vai funcionar. Vai. Ok, deixa eu só... Ela tá com os filtros ativados aqui. Beleza. Aqui. Transmissão. Por que ele não tá deixando eu... padrão, desativar quando não estiver visível. Deixa eu inserir ela de novo aqui. Cadê o webcam? Dispositivo de captura de vídeo. Web Arial. Eu tô achando que tá com pau a minha câmera, na verdade. Pô, queria muito mostrar. Ele não tá deixando eu usar a minha webcam. Captura de... dispositivo de captura de vídeo. Criar nova. Deixa eu ver esse nome mesmo. Agora sim. Aceitou. Ó, aqui tá minha webcam. Então, eu consigo direcionar o tamanho dela, como eu quero. Eu quero que fique mais fechadinha, não quero que apareça o microfone. Deixar aqui, aumentar. Então, olha só o que a gente tem. Vou transicionar aqui, beleza. Meu nome, que é uma camada, ó, primeiro na frente está o webcam, depois deixa eu já tirar essa. Depois o nome do curso, o meu nome, a faixa de logomarca, o contorno verde e, por último, o background. Então isso fica muito legal. Se eu quisesse fazer isso aqui redondo, um outro formato, tal, o que eu poderia fazer? Desenhar nesse background, num Photoshop, Illustrator, qualquer coisa, o formato que eu quisesse e deixar ele vazado e salvar em PNG. E aí eu poderia colocar essa imagem acima da minha câmera. E aí eu ficaria ali naquele vão. Tá? A gente vai ver isso também. Mas só para vocês entenderem essas possibilidades. Bom, outra coisa legal do OBS interessante da gente abordar aqui. A questão dos filtros, tá? Você tanto pode clicar com o botão direito em cima do que você quer, que aqui seria a webcam, né? Deixa eu renomear. Agora que já foi o outro. Webcam. Beleza. Tanto clicar com o botão direito e vir em filtros, como selecionar e clicar aqui em filtros, tá? Aí ele vai me dar filtros de áudio e filtros de efeito, tá? Ó, em filtros de áudio e vídeo, geralmente são filtros de áudio, tá? Não sei o atraso de vídeo aqui, mas são filtros de áudio para tirar poluição da voz e tal, esse tipo de coisa, beleza? Então você precisa fazer isso o quê? Numa fonte de áudio, não numa fonte de vídeo. Já na fonte, os filtros de vídeo, ele dá uma série deles, tá? Por exemplo, correção de cor. Ó. Eu posso mudar o gama disso, de como vai ficar, contraste, brilho, todas essas questões, ó, alterar, beleza? Mas também, esse daqui é um plugin muito interessante
que depois eu vou passar para vocês conhecerem, tá? Eu vou pegar aqui um VHS Shader. Olha que legal, vou tirar aqui o correção de cor, tá vendo aqui no olhinho? E olha aqui o efeito que tá dando a minha câmera. E aí, o que eu posso fazer aqui? Alterar os parâmetros desse efeito, ó. Olha isso que massa, eu acho isso muito legal, assim. É uma coisa que eu já usei em live para fazer algumas coisas e tal. Ó, você tira ele do... E o quanto você quer fazer isso. Enfim, tá? Aí fechei aqui, é isso que vai estar rolando, tá? Para quem estiver vendo. Putz, não gostei. Eu posso tanto deletar quanto eu posso clicar aqui no olhinho e tirar, certo? Também aconselho vocês a fazerem o quê? Explorarem primeiro esses efeitos que tem aqui, depois eu vou passar esse plugin, que são de outros efeitos, tá? Mas explorar o Chroma Key, porque você consegue, por exemplo, falar a cor que você quer que vire chroma. Então aqui eu vou colocar o branco, vamos supor. Ai, preciso pegar a similaridade. Ó, tá vendo que aqui, na minha webcam aí para vocês, para ficar mais fácil para vocês verem, eu fiquei meio transparente, porque ele tá entendendo que todo branco deve ser tirado. Então, se eu tivesse um fundo aqui verde, eu poderia recortar completamente o fundo, né? Mas dependendo da minha proposta, eu posso querer que isso seja meio uma ideia de um holograma mesmo, tá? Então, dentro disso, ó, sei lá, tô mostrando possibilidades. E esse daqui é um efeito já nativo do OBS. Ah, não gostei? Posso tirar. Posso usar mais de um? Posso. Posso usar todos? Posso. Então isso também é muito legal de explorar, tá? Eu sugiro mesmo que vocês façam isso com todos. Ó, esse daqui é o desfoque, né? Então escolho o quanto eu quero desfocar e o como eu quero que esse desfoque aconteça, certo? Ó, isso é muito louco. Olha isso, dá para brincar demais, tá? E também nessa ideia de zoom, ó. Tá vendo? Beleza, vamos tirar esse monte de efeito. E isso vocês podem aplicar em absolutamente tudo, não é só no vídeo, tá? Vocês podem aplicar isso em qualquer uma das fontes que ele vai funcionar. Beleza, até aqui? Bom, vamos agora explorar um pouco das configurações aqui embaixo. Essa é uma parte muito importante mesmo. Deixa eu só achar aqui. Tá, legal. Bom, a parte geral aqui, né? Vocês vão ter idioma, o tema do OBS tem vários, tá? Ó, percebam que ele vai mudar. É só uma skin, certo? Muda as cores e tal. Eu sempre acabo usando esse padrãozinho aqui, certo? Se eu quero janelas de estatísticas ou não, se eu quero esconder as janelas do OBS quando eu estiver capturando a tela ou não. Aqui, as saídas de quando eu for sair, porque às vezes você está fazendo uma transmissão e sem querer você fecha o OBS, por exemplo. Se você não configurar isso, ele vai parar total a transmissão. Agora, eu posso marcar e falar, não, me pergunta antes de antes de interromper uma transmissão, me pergunta antes de interromper uma gravação, me pergunta antes de iniciar uma transmissão, porque eu posso, sem querer, clicar aqui, iniciar transmissão, e aí já era. Vai começar e tal. Encaixe das fontes, projetores, bandeja do sistema, pré-visualização. Eu estou vendo as coisas mais importantes, tá? Para colocar para vocês. Modo estúdio, mostrar rótulos de pré-visualização e programa, eu acho isso muito importante para lembrar, ó, aqui é pré-visualização, aqui é programa.
por mais que depois você se acostume que na esquerda é uma coisa e na direita é outra, é sempre bom, porque é uma informação que não vai te cansar, e às vezes, meu, você tá cansado fazendo uma live com um monte de informação e tal, acaba sendo importante, sabe, você ter isso escrito ali, te vem um branco assim, você fala, nossa, eu tava olhando aqui do lado, sendo que era do outro, na verdade, né? Clique para alternar entre as cenas, isso é o quê? Que se eu der 2 cliques aqui na cena, ela também faz a transação, tá? Mostrar o nome das cenas, beleza. Aqui na parte de transmissão. No nosso outro encontro, eu falei sobre os tipos de transmissão que a gente vai fazer, né? E ele já vem com alguns aqui. Twitch, YouTube, Facebook, Handstream, Twitter, Whip, e aqui eu posso colocar todos. Ó, então, OnlyFans, que mais? Simpla, deixa eu ver mais conhecido aqui. Mixcloud, Livestream. Olha a quantidade de coisas que tem, tá? Beleza, isso é uma maneira de fazer fácil. Por quê? Porque você quer transmitir pela Twitch, você clica aqui Twitch e você vai conectar a sua conta da Twitch. A mesma coisa no YouTube, cadê? YouTube. Você pode conectar a sua conta do YouTube e aí ele vai conectar automaticamente para você, tá? Ou, que é como a gente vai aprender também, com o personalizado, que é o quê? Quem é o servidor e a chave de transmissão. A gente vai ver isso. Sobre a saída, né? Essas informações aqui, a gente vai aprender como encontrar essas informações para cada lugar que a gente for transmitido. Porque, por exemplo, o YouTube, não sei se vocês separaram, mas quando eu coloquei aqui, ó, YouTube, ele já me dá, ó, taxa de bits máxima de vídeo, 51.000 kbps. Taxa de bits máximo de áudio, 160 kbps. Então, se eu vou fazer para o YouTube e não vou usar aqui o preset dele, eu tenho que vir aqui e colocar a minha taxa de bits até no máximo 58.000 kbps, tá? Aí, isso precisa ver se sua internet vai aguentar manter aí isso e tal. E aí, o que eu aprendi muito nesse meio tempo, tá? Nas minhas transmissões, que muitas vezes eu ia lá no YouTube, pegava a informação de quanto ele aguentava, colocava ela e não dava bom. Ou seja, não ficava nítida a cena, ou ela quadriculava e voltava. Tinha uma série de ajustes que eu precisava ir fazendo, que eu deveria levar em consideração que a minha internet, tá? Como eu vou reproduzir isso, o site em si, onde eu vou reproduzir isso, e ver se batia o máximo que ele aguenta, por exemplo, 51 kbps, minha internet aguenta mandar isso a 51.000 kbps, porque senão não adianta nada, tá? A mesma coisa bits de áudio. Para que eu vou mandar 320 se o YouTube só aceita 160? Eu vou estar mandando mais informação do que precisa, certo? E aqui eu defino o padrão de codificação, que é o quê? Isso também depende da minha máquina, né? Se eu quero que ela seja mais rápida, ou se ela tem uma melhor qualidade, ou seja mais balanceada, tá? Então, tudo isso eu vou escolher aqui, certo? Ó, e consigo até ativar as configurações personalizadas. Beleza, na parte de gravação, né? Lembra que eu falei que dá para gravar as coisas? Eu também consigo falar onde eu quero que grava, qual a qualidade, o formato, se eu quero que ele mude o formato depois, porque ele grava em padrão em MKV, mas você fala assim, eu queria em MP4. Beleza, você configura aqui, só que ele grava em MKV, hora que você para, ele converte automaticamente o vídeo em MP4, então ele não grava em MP4. Tá? Isso é uma coisa importante. Também, qual vai ser o encoder de vídeo? Eu tenho uma placa de vídeo para encodar isso ou não? Eu tenho uma placa de áudio para encodar isso ou não? Beleza? Buffer de repetição, eu sempre deixo ele no padrão mesmo. Sobre o áudio, taxa de amostragem, 48 Hz, tipo de canal, se eu quero mono ou estéreo. Quais são os dispositivos de áudio global? Eu sempre deixo padrão também, tá? Deixa eu ver o que mais que eu mexo aqui.
mais nada. No áudio eu deixo sempre padrão. Vídeo, isso é importante. O que acontece? Como tá tendo, ele não tá deixando eu fazer nenhuma alteração, deixa eu interromper aqui minha câmera virtual e alterar lá. Caramba. Aqui, OBS, olha o webcam. Ah, tá, ele não vai deixar eu ligar minha câmera porque tá aqui no OBS, tá? Deixa eu voltar aqui em configurações. Beleza, a gente tava em vídeo. Ó, agora tudo ele deixou alterar, tá? Só para vocês verem porque que ele não tava deixando. Resolução da tela, importante também. Você vai transmitir isso para o YouTube em Full HD, em HD, em 4K. Como que você vai fazer isso, né? E outra coisa, não adianta eu colocar a resolução que eu tenho, essa resolução base que eles falam, é essa resolução aqui, tá? É isso aqui. E a resolução de saída é outra. Então, o que eu posso fazer? Eu posso produzir uma resolução de base grande, mas chegar na hora e falar assim, putz, eu trouxe meu computador para fazer uma live para a galera lá, mas a internet aqui é muito ruim. Eu não vou conseguir transmitir em Full HD. Então, eu vou ter que transmitir menor. Tá? Por isso que tem a resolução de saída e a resolução de base. E você consegue alterar esses valores também na mão, além desses pré-estabelecidos, certo? FPS, vocês também conseguem alterar isso. Lembrando que tudo isso vai sobrecarregar, tanto o uso da máquina, quanto o uso de internet, tá? Aqui algumas teclas de atalho, eu realmente não uso teclas de atalho. Algumas questões de acessibilidade para a galera que precisa e tal. E a parte avançada é como você quer, isso também vai depender muito da sua máquina, os tipos de renderizador, o formato e tal. Eu repito, eu sempre deixo no padrão, porque é o que funciona para a maioria dos casos. Tá? Quando eu vejo que tem algum gargalo, eu vou tentando alterar de um jeito ou de outro. Ó, lembra que eu falei para vocês formatação do nome do arquivo. Aqui você escolhe como vai sair o nome, né? E aqui, ó, converta automaticamente para MP4. Então, toda vez que eu gravo algo, eu espero ele converter para MP4, porque eu prefiro esse formato, que roda em tudo, tal. Aqui, se ele perder a conexão, quanto tempo ele demora para reconectar. Beleza. Sobretudo é isso, mas o que eu queria mais mostrar para vocês, cadê? Era aqui, ó. Ele aceita o MP4, tal, todos esses formatos, mas vai ter essa parada de renderizar, dele modificar, né? Como que fala? Converter. E aqui, por exemplo, se você não tem placa de vídeo, você vai ter que renderizar na base do software, tá? Eu deixo sempre o ACC e tal. Bom, essa é a apresentação das configurações, certo? Aí, aqui, ó, lembra que eu falei para vocês... Deseja salvar agora? Não. Lembra que eu falei para vocês dos painéis? Bom, vamos lá. O que a gente vai aprender nesse curso? Múltiplas saídas, tá? Ele é um plugin que aqui eu consigo colocar vários, porque lá vocês viram que quando eu vou transmitir, eu escolho só um. Deixa eu vir aqui de novo, ó. Configurações, transmissão. Eu vou escolher um serviço, ou a Twitch, ou o YouTube, ou o Facebook, um só. Não dá para transmitir em várias redes, por exemplo. Aqui não, galera. Aqui eu consigo colocar várias redes. Isso é um plugin que criaram. Então eu consigo colocar na Twitch o que eu quero, qual que é a chave de transmissão, como que eu quero que ela use esse codificador, posso escolher para cada um. Aí vamos por esse daqui vai ser Twitch, né? O outro, YouTube. Beleza? E aí eu posso vir começando um por um, iniciar a transmissão na Twitch, iniciar no YouTube, iniciar no Instagram, tal, ou iniciar em todos e parar em todos. Então isso é um plugin. Isso é muito legal, porque é uma coisa que vocês vão poder usar para transmitir para vários lugares
ao mesmo tempo, tá? Então, você aprendendo a transmitir para um lugar, você aprende para todos, mas você precisa ter essa opção para você colocar e transmitir em 10 Instagrams, se você quiser, e tudo mais. Então, esse é um plugin que depois eu vou indicar para vocês baixarem, para a gente trabalhar mais na próxima aula, tá? Outro, qual que é esse? Não, Advance não. Painéis. Vertical Scenes, ó, aqui vão ser vários, ó, Vertical Scenes, Vertical Transição de Cenas e o Vertical, tá? Tem como trabalhar com legenda sim, Eduardo, eu vou falar disso também, é bem legal. Bom, os cenas verticais, o que acontece? A gente consegue montar, vocês vão entender que a coisa vai ficando cada vez mais complexa, tá? Mas rola. A gente consegue montar numa mesma live cenas para serem transmitidas para determinados locais de forma horizontal e para determinados locais de forma vertical. Então percebam que aqui abriu uma janelinha na vertical, certo? E aí eu vou aqui para minha cena vertical. Então a gente vai aprender também como inserir esses conteúdos aqui dentro do vertical, escolher em qual Instagram isso vai rodar, tá? Você tem todas as configurações também do vertical aqui para transmitir, tá? Para gravar e tudo mais, a gente vai construir isso. E também tem a questão das legendas, tá? Aqui nas legendas a gente consegue falar, ó, vou colocar aqui é que eu não tenho nenhum aqui, deixa eu criar primeiro uma fonte. Esse daqui, vou criar num Cena Todos, uma fonte de captura de áudio, entrada de áudio, beleza. Ok, e aí vou falar que eu quero o meu microfone bom. Beleza, então agora eu tenho, deixa eu transicionar ele para cá, uma captura de entrada de áudio, ó, essa daqui. Conforme eu tô falando, tá movimentando. Beleza? E aqui eu tenho as legendas. E aqui eu vou conseguir falar para ele, captura de entrada de áudio, o que eu quero que ele faça, em que linguagem que eu quero, se eu quero que essa legenda ela já saia na cena ou não, tá? Eu tô vendo aqui para vocês, no meu compartilhar a tela, gente, que não estava aparecendo para vocês as configurações. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Nossa, galera, ninguém me avisou, poxa. Vocês não estão vendo aqui a janela configurações, por exemplo, estão? Eduardo, Adriano, Rafael. Ô, galera, como vocês não me dão um salve desse? Peraí. Poxa vida, desculpem. Nossa, eu falei tudo das configurações e não mostrei para vocês. Ó. Enquanto eu estava falando, eu estava mostrando toda essa janela com cada coisinha. Próxima aula eu vou voltar nisso para dar uma revisada, tá? Mas vamos lá, aqui na questão das captions. Então, eu vou conseguir colocar, ó, era essa janelinha aqui que eu estava mostrando. Ah, você estava olhando aí, entendi. Poxa, desculpa, galera. Então aqui, eu consigo colocar de onde esse áudio vai vir. Ah, então é a captura de áudio meu, tá? Quantas linhas eu quero essa legenda, se vai ser tudo em caixa alta ou não, como que eu quero, se eu quero salvar essas transcrições, tá? Como eu vou habilitá-las e tudo mais. A gente vai ver isso também nos nossos próximos encontros, certo? A gente tem 7 minutinhos ainda. Eu gostaria de abrir aqui para vocês, dentro do que a gente trabalhou, se ficou alguma dúvida, alguma questão, que mesmo que a gente vá abordar em algum outro momento, eu posso já falar para vocês se a gente vai ou não, enfim. Queria saber de vocês aí.
Fechou. Boa. A gente aproveita esse tempo nisso. Aqui, eu vou em configurações, tá? E aí a gente tem a transmissão aqui, que é aquele que eu falei que vai ter vários ali no outro. A saída é muito importante, que é onde está a gravação, tá? Então aqui eu vou colocar a taxa de bits de vídeo, aqui de áudio. Nunca usei mais do que 160, para ser muito sincero, tá? Mas, por exemplo, se você vai fazer uma live de música onde você está captando ao vivo e vai mandar, é legal que esteja pelo menos a 320, dependendo para onde você for mandar. Aqui o encoder de vídeo, se vai ser software ou hardware, sabe? O padrão, se é qualidade, balanceado ou rapidez, agilidade, certo? E a gravação. Mostra de novo. Cara, eu sempre uso o padrão que ele vem e aí vou adaptando de acordo com o que eu vou sentindo. Como assim? Por exemplo, já teve vezes quando eu fazia muita live, eu queria visitar minha namorada e levava o computador para lá, ia fazer live lá, chegava lá, a internet não era lá aquelas coisas. Então eu ia reduzindo, por exemplo, os bits de transmissão para ele poder rolar legal. E também depende do que? Se você tem uma placa de vídeo legal ou não, para você rodar só no software, tá? Então assim, eu deixo como tá e sinto ele, vou fazendo alguma alteração ou outra, tá? Por exemplo, na gravação, como agora eu tenho placa, eu deixo ele na muito boa, sem perda de qualidade nenhuma, não tem nem necessidade para as coisas que eu faço. Então eu acabo não deixando, tá? O MP4, eu prefiro deixar ele em MKV, que ele grava tudo numa coisa só, e depois ele converte, tá? O encoder de vídeo, como eu disse, eu uso da minha placa, né? E o buffer de repetição, eu também mantenho ele, tá? Aqui, com relação ao vídeo que eu estava falando para vocês, ó, que a resolução da base, ela pode ter um valor, e a resolução da saída, outro. Também depende para o que você vai utilizar, o que seria mais interessante se sua internet aguenta. Eu sempre sou da seguinte opinião: se você tem uma máquina legal, com uma internet massa, você vai torar as coisas ali para sair com o máximo de qualidade possível, tá ligado? Agora, se você não tem um PC bom ou uma internet boa, eu sugiro ir abaixando até achar esse equilíbrio. Porque assim, você pode assistir 1000 vídeos falando assim, modelo padrão para live para computador ruim. Meu, não vai funcionar para você, porque o computador ruim da outra pessoa é diferente do meu, sabe? Tipo, isso não acaba não rolando. Então, o que eu tenho? Canais que eu uso para transmitir coisas para teste. Então, sempre antes de transmitir, eu montei toda essa live, vamos supor, e vou transmitir ela amanhã. Hoje, eu estaria transmitindo ela e estaria visualizando, por exemplo, se vai ser no YouTube, num computador, num celular, num tablet, para ver a qualidade disso. Como isso tá, se tá rolando, se o som tá legal, se a qualidade da imagem tá massa e tal, tá? Para ter essa certeza de que isso vai funcionar na hora que eu for fazer a minha transmissão, tá? E depois eu vou ensinar também, né? Vou passar para vocês um checklist de coisas para vocês tentarem numa live, porque assim, já teve muita live de tipo, como era muita coisa, de começar a live o apresentador tá sem áudio, sabe? Tipo, esse tipo de coisa que não pode rolar, né? Então é importante a gente ter esse checklist de tipo, vou dar play, que eu vou conferir isso, aquilo outro, pá, tá tudo ok? Então beleza, vai rolar. Eu sugiro para vocês o quê? Sim, de verdade. Eu vou passar esses plugins, tal, para vocês explorarem, mas eu sugiro para vocês tudo que vocês viram hoje, fazer, executar, ainda que seja desse jeito bem bizarrão que a gente foi fazendo aqui, recortar, ver, encaixar, montar, coloca uma imagem, coloca um vídeo que você já tem gravado para ver como ele funciona, como ele reage, insere um filtro, muda a transição, para entender pelo menos essa parte de cenas, fontes, filtros, tá? Essa é a minha sugestão, que vocês trabalhem nisso para quando a gente vier para o próximo encontro, a gente poder se aprofundar um pouco mais, montar uma cena legal, assim, e aí a gente vai pensar em montar uma live mesmo, para depois a gente transmitir
isso e matar todas essas dúvidas. Tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Todo mundo tranquilo? Bom, legal. Adriano, Rafael, é fuçar, mano. É fuçar porque é muito isso também, né? A gente vai se aprofundar, claro, nas coisas, mas colocar a mão na massa ali é o que vai trazer, inclusive, dúvidas para vocês esclarecerem aqui, tá certo? Eu vou mandar amanhã para vocês a lista desses plugins que eu utilizei entre hoje e amanhã, tá bom? Para vocês baixarem e também testarem eles, mas sugiro pelo menos mexer no OBS do jeito que tá, que já vai ser muito legal. Tá certo? Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Uma ótima noite. E qualquer coisa, tô lá no WhatsApp. Tá bom? Um abraço, até logo. Valeu, tamo juntão.